paulistano, e toda a vida a gente ficou tentando responder essa pergunta, descobrindo lugares que estavam abandonados, que tinham sido perdidos para o imaginário do paulistano. E eu arrisco a dizer que o ano que vem acho que vai ser o ano mais estrondoso para a gente do Grupo Vegas e para a construção da Storymakers, que é uma marca que já começa com muita reputação e já ganhando confiança de um monte de gente grande no mercado. Então, obrigado pela recepção, pela calorosa recepção. A gente está mais excitado de trabalhar com a equipe da holding do que com o próprio Vitor, que no final das contas só enche o nosso saco. Poxa! Então vamos começar aqui com a Moema. Levanta a Moema, conta quem você é, de onde você veio e faz a sua pergunta para o Facundo. Sou Moema, arquiteta da samba, e eu queria saber como funciona o seu processo criativo e puxando o sardinha um pouco para a nossa área, como é que você encontra esses lugares, como é que você faz esse garimpo, essa curadoria, como é que você sabe que um lugar tem essa vocação para virar uma casa do Grupo Vegas? Eu sou argentino e quando vim aqui para o Brasil, eu não me encontrava como brasileiro, eu tentava me ligar com a identidade de brasileiro e eu não conseguia. Eu nunca gostei muito de futebol, Fórmula 1, carnaval, eu nunca tive isso dentro de mim. Como eu vim para Santa Cecília, quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu me liguei foi o centro da cidade. Só que o centro da cidade, aquele centro afetivo que eu cresci conhecendo, que fazia parte do que eu me entendia como cidadão, ele começou a desaparecer. São Paulo não é uma cidade como o Rio de Janeiro que ela é feita de paisagem natural, ela é feita de paisagem humana. Somos nós, paulistanos, daqui ou não, que fazemos São Paulo. E os humanos se encontram em lugares como Riviera, como o Mirante 9 de Julho, como o Cine Joia. Quando esses lugares começaram a se dissolver e desaparecer, por exemplo, o Cine Joia tinha virado uma igreja pentecostal. Nada contra a igreja pentecostal, alguma coisa contra a igreja pentecostal, mas transformar um lugar de cultura numa igreja, para mim, era aviltante como paulistano mesmo. Eu acho que quando um cinema desaparece um pouco da nossa identidade. Porque a gente se reúne nesses lugares, a gente cria nesses lugares, a gente ama nesses lugares, a gente se reproduz nesses lugares. Então, é ali que o paulistano é forjado. Então eu comecei, logo com Vegas, que foi meu primeiro lugar há 15 anos, eu comecei a me perguntar o que é ser paulistano. Ser paulistano não necessariamente a identidade paulistana que a gente herdou, era uma identidade torta, era sempre a cidade do carro, shopping é a nossa praia, a cidade da poluição, do carro, do trânsito, da violência. Todas essas, a imagem do Bandeirantes, do conquistador, não do corduco. Então, essa imagem era uma imagem negativa para mim, não é uma imagem que formava, que mantava a minha identidade com os meus. Para mim, o que a gente tem de paulistano é a Semana de 22. É o modernismo, é isso que a gente projetou para fora. Esse é o nosso grande legado como paulistanos e que a gente esqueceu. Então, todas as vezes que eu recupero um lugar, ou que eu olho para esse lugar e dou uma nova cara para ele, um novo conteúdo para ele, que eu levo um outro fluxo de pessoas para ele, quando falam que a gente revitaliza, não é verdade. Porque não é porque o lugar está ocupado por dependentes químicos ou por pessoas que não são da elite que ele estava morto. Mas a partir do momento que você, dentro do Mirante 9 de Julho, se você aparecer lá 10 horas da manhã, de um domingo, você vai encontrar casais gays ou não, trans, gente rica, gente pobre, dependentes químicos que usam o banheiro, porque aquela região ali, o entorno é muito usado pelos dependentes químicos que estão ali na Paulista. É isso que faz uma cidade. E cada um desses lugares que a gente encontrou, seja o Zé Carniceria, que foi o Aeroanta, que foi o celeiro das bandas paulistanas da década de 80, Mirante 9 de Julho, o IAT, o Lions, que era um clube de cavalheiros, o próprio Belas Artes, que foi um dos primeiros cinemas de autor aqui de São Paulo. Cada um desses lugares, eles contam a história do que é ser paulistano. Então aquela identidade que a gente tinha, que vinha pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo carro, e que agora está se dimensionando numa identidade que passa pela bicicleta, pela Paulista Livre, pela luta pelos espaços públicos, como o Parque Minhocão, a Paulista mesmo. Essa é a cidade que eu quero que minha filha cresça. E essa é a cidade que eu quero construir junto com vocês. Obrigada. Sou Carla, atendimento da samba, sou baiana. E para mim também é bem diferente. Eu já frequentava suas casas sem saber que era do Grupo Vegas. E assim, é isso de São Paulo que me conquista,
que eu acho que me dá mais tesão de morar aqui, né? Todo mundo pergunta por que você veio para cá. Enfim, de todos esses anos de movimentos paulistanos, o que é que você considera o seu maior feito, se é que tem um maior feito, né? Acho que tudo conta uma história, desde o Vegas até o Drive-In, que foi o último lugar que a gente abriu, tem uma linha narrativa. A gente sempre passou, a gente nunca levantou alguma coisa por... e isso foi uma das primeiras coisas que a gente teve que criar, uma adaptação de cultura, que a gente sempre pensou, o primeiro propósito, quando eu brinco que a gente está abrindo um lugar, a gente precisa ter 3 P's, diferente dos 4 P's do Kotler, para quem estudou marketing. A gente tem que ter propósito, política e problema. Se a gente tem um problema que faz sentido, se a gente tem um propósito que está bem definido, que para mim é se perguntar o que é ser paulistano, e se a gente tem uma relação micropolítica, por exemplo, o gig subverte a relação da indústria entre artista e fã. Então, assim, isso é uma relação política. A política não acontece só na esplanada, acontece também nas nossas relações pessoais, no dia a dia. Então, a partir do momento que a gente tem essa equação montada, a gente vai no propósito. Eles, meus sócios, os sócios da holding, eles têm que me puxar para baixo e me falar, olha, não se esquece que a gente precisa de grana para ver isso daqui. Mas eu acho que eu, do meu lado, também eu tenho que ficar mostrando, não, esse futuro é possível, a gente vai conseguir convencer. E, por incrível que pareça, aquilo que a gente fez, que era lidar com uma verdade muito íntima, muito pessoal, muito nossa, muito quase visceral, é o que as marcas estão precisando hoje. Então, por exemplo, quando a gente vai, ontem eu e a Tati saímos da Ambev, por exemplo, para apresentar um projeto, e o projeto foi aclamado por todo o corpo diretivo da Ambev, porque era exato, a gente entregou a nossa verdade. Então não é que uma vez o Vitor estava dando uma entrevista para a VIP e ele falou, a gente é uma empresa de life marketing. Eu achei a definição perfeita, porque é uma empresa que leva, eu não sei se foi um erro ou se foi um erro acidental, ele falou, não, a gente faz live marketing. Eu falei, é isso mesmo que a gente faz, a gente não faz live marketing, a gente faz live marketing. A gente empresta um pedaço da nossa vida para a marca. E se não faz sentido, a gente não vai fazer por grana nenhuma. Porque o dinheiro, ele está, lógico, ele é super importante, o Vitor e o Coelho que sabem disso, a Cíntia. Mas para mim ele está num segundo nível de importância, entendeu? Mas é isso, quando você sabe falar não, porque não cola com a tua estética de existência, com o teu eu, com a tua vontade de vida, eu acho que aí as coisas realmente ficam caras. Porque esse tipo de inteligência para a marca que é importante. A marca está acostumada que todo mundo passe a mão na cabeça dela, vocês sabem disso. Passe a mão na cabeça, fale que está lindo, que está tudo perfeito e tudo mais. E eu já ganhei muita concorrência falando a verdade mais bruta para o cliente, falando, não concordo com fazer isso, está errado. E isso choca no primeiro momento o cliente, mas no final das contas a gente acabou ganhando e fazendo do nosso jeito, e foi do jeito certo. Então desse jeito a gente fez, por exemplo, o primeiro Heineken Under Roof, a gente fez Jack Daniel's Saloon, a gente fez várias ativações para Pernod Ricard, como o Jameson Cinema Club. A gente está fazendo propostas, agora projetos para Campari, e aguardem, porque o ano que vem isso é só um começo. Desde que a gente começou a trabalhar juntos, essa potência entre Storymakers e Grupo Vegas, até agora já gerou 3 grandes. A gente vai, ano que vem, se os orixás me ouvirem, a gente vai trazer um puta do cartão postal que essa cidade tem de volta para cá, que está completamente abandonado. Se os orixás me ouvirem, se o Vitor ajudar nos contatos. Que os orixás te ouçam, né? Que eles realmente te ouçam, então todo mundo vai lucrar com isso. Cadê a Carol Lins? Aonde? Obrigada. Ela vai te fazer uma pergunta. Facundo, você fala tanto de educação pública e a gente vê o movimento que ele sente na sociedade, que ele se apropriar de espaços públicos. Como é que a iniciativa privada pode contribuir com esse processo? Olha, eu acho que a prefeitura tem que cuidar de outras coisas que não ocupação do espaço público. Porque, primeiro, que ela nunca vai fazer isso com a propriedade que a iniciativa privada consegue fazer. E segundo, que a gente está vivendo numa crise política tremenda. A prefeitura, não a prefeitura de São Paulo, nesse exato momento ela não está quebrada, porque, enfim, vai deixar 6 milhões de reais para o caixa do Dória, mas também não é nenhuma fortuna, são 2 meses de administração pública. Mas, na minha opinião, o poder público tem que cuidar de saúde, segurança, educação, cultura. Sim, mas talvez por lei de incentivo, quem tem que fazer é a iniciativa privada. E
Por sorte, a próxima administração tem esse raciocínio. O Dória já é amigo de longa data do Vitor, né? Não estou falando nenhum segredo aqui. A gente já fez inclusive uma reunião com ele e essa ideia está colada. Então, a ideia é que a gente acelere mais e mais espaços que estão completamente degradados, que no modelo do Mirante 9 de Julho, o Mirante 9 de Julho é um espaço que a gente leva um legado para a cidade de volta. A gente não quer só fazer tirar. Essa é a mentalidade, para mim, é a mentalidade antiga do curto prazo, mantém o máximo de lucro e não devolve nada para a sociedade. Só que como empreendedores, executivos, até donos de negócio, para mim eu tenho uma responsabilidade social tremenda. Eu sou um articulador de energias e, portanto, o que eu tiro, uma parte eu tenho que devolver para construir uma cidade melhor para as próximas gerações de paulistanos. Então, o Mirante 9 de Julho, a gente se pergunta muito. Um empresário que tivesse um pensamento mais cartesiano, que seguisse as regras da GV, da Getúlio Vargas, falaria, porra, isso aqui é um péssimo negócio. Isso aqui seria um péssimo negócio. Mas, pra gente, se você vai ver no longo prazo, pô, a gente está devolvendo um pouco para a sociedade, daquilo que a gente tirou. Tudo bem, não faz nenhum lucro, mas já estava dentro dos pressupostos que não faria lucro. Só que deixa legado. E legado não só abre portas, mas nos dá orgulho de continuar fazendo aquilo que a gente faz, entendeu? Então eu quero cada vez mais, com a ajuda da Road, com a ajuda de todos vocês, continuar destravando a cidade. Essa cidade, ela ficou dormindo por muitos anos. São Paulo ficou em coma por muitos anos. E agora a gente está vendo essa São Paulo nascer com uma nova identidade. E não sou eu que estou falando isso, não. A imprensa gringa fala isso o tempo inteiro. Se você vai do Der Spiegel, passando pelo Figaro, New York Times, todas as grandes publicações mundiais já nomearam São Paulo como uma das 10 cidades mais legais do mundo. Só que só a gente não consegue ver isso. Então, nós, assim, essa geração de 30 mais, a gente não consegue mais enxergar porque a gente cresceu dentro de shopping center, com medo de rua. Mas a geração de 20 não quer mais o lugar compartimentado, ela quer a rua, ela quer a convivência, ela quer o conflito. E eu acho que as marcas vão querer se comunicar com essa juventude com a qual a gente está conectado. Então é isso. Eu acho que esse é um processo irreversível. Ale Rocha. Tudo bem, Facundo? Tudo bom? Ale Rocha, do time do Banco de Eventos. A gente vem acompanhando aí nos últimos anos uma mudança muito rápida e eu tenho certeza que irreversível na forma com que as marcas se relacionam com os seus públicos, deixando de investir unicamente nos canais tradicionais de mídia, como jornais, TVs e tudo mais, buscando outras formas de contato, de abordagem, seja por redes sociais, para criar uma experiência, para criar um valor, uma relação com esses públicos. Minha pergunta é, como é que você enxerga a evolução dessa comunicação nos próximos anos, como as marcas vão se relacionar e se comunicar com seus diferentes públicos? Então, na minha opinião, e é para aí que a gente vai com o Grupo Vegas e com a Road, se você me perguntar o que eu faço hoje, o que a gente faz hoje, a gente não vende nem ingresso e nem birita. A gente é um grupo, uma mídia de comunicação. E assim que as empresas, por exemplo, como Ambev e Elo, estão nos vendo. Então, eu acho que a gente consegue fazer uma comunicação de marca contextualizada, no momento certo de consumo, com impacto certo e com verdade. Porque se, por exemplo, uma marca que não tem nada a ver com o Grupo Vegas tentar fazer uma aliança e essa aliança for incompatível, simplesmente a gente vai falar, não rola, não tem como a gente fazer esse tipo de conexão, entendeu? Esse tipo de distribuição desses impactos simbólicos de uma marca dentro da relação de uma comunidade num espaço físico, a gente se transforma numa rede social. A cerveja é a primeira rede social da humanidade, a comida é a primeira rede social da humanidade, o próprio Alex fala isso, que é nosso sócio imobiliário. Então, eu acho que a gente está começando a ser visto pelas grandes companhias, como a própria Ambev, ou a Diageo, Pernod, Elo, enfim, todas as companhias que hoje nos apoiam, como um grande canal de mídia, onde a gente pode comunicar o que vocês estão fazendo e distribuir por dentro desse circuito, entendeu? São 1.200.000 pessoas por ano, a gente tem uma circulação maior do que grande parte dos canais de mídia tradicionais. Isso no impacto físico, porque se você for levar o impacto digital de redes sociais, isso simplifica em 15 vezes.
Legal, Betina. Eu vou correndo porque eu estava no canto. Facundo, esse movimento todo de revitalização tem sido super observado pelas marcas, né? Eu acho que uma das coisas que a Hold pode agregar é que a gente conhece bem as marcas. Por outro lado, você tocou nessa história do Dória, tem toda uma crítica, né, da cidade estar sendo vendida e que vai privatizar. Independente disso, as marcas querendo atuar, e tem muita marca com medo. Melhor eu não fazer nada do que eu começar alguma coisa e ser vista como oportunista. O que uma marca não deve fazer para não ser vista como oportunista? Betina, eu acho que ela tem que perceber quais são suas essências. Por exemplo, deixa eu, antes de responder a história do Dória, quem está crítico à administração do Dória agora, eu vou ser bem sincero, eu fui o cara mais, quem me segue nas redes sociais sabe que eu fui o cara mais contrário. Eu fiz com o Haddad do começo ao fim. Inclusive, o futuro prefeito, quando me chamou, ele perguntou para o Vitor se eu ia com a cara dele antes da gente sentar na mesma mesa. E, na verdade, eu estou por São Paulo, não estou pela administração do Haddad, do Dória. Então, agora que o Dória vai ser o próximo prefeito, a primeira reunião que eu tive com ele, para mim, eu saí com uma impressão super positiva. Pô, ele tem vontade de fazer com que essa cidade, independentemente da cor em que ela vai ser administrada, que a ocupação dos espaços públicos continue acontecendo. É um processo irreversível, independentemente de quem está ocupando esse poder público. Agora, se uma marca vai fazer isso de uma forma artificial, que nunca se conectou com a sua essência e vai se apropriar de um modismo que é a ocupação do centro da cidade, ela não vai colar. As pessoas hoje não estão dispostas, elas já sabem quando o discurso é vazio, quando o discurso é falso ou quando o discurso é legítimo. Os novos consumidores, eles não são consumidores de produtos, eles usam do consumo como um ato político. Você não vai consumir alguma coisa que você sabe que vai te enganar. Quem tem 20 anos e sabe julgar, ou quem tem 15 anos e sabe julgar, já não compra mais aquilo que a Globo manda você comprar. Entendeu? Ela se relaciona com o seu momento de consumo, porque falar de política nos dias de hoje está tão desgastado, tão esgarçado, tão vazio, que o consumo talvez seja a principal ferramenta política que nós dispomos no dia a dia. Então, se a marca não falar um pouco de verdade na hora de vender seu produto, se ela usar de mecanismos antiéticos, seja exploração de mão de obra, ou exploração de cadeia produtiva, ou não se preocupar com questões ambientais, ela vai naufragar. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque essa próxima geração de consumidores, ela não topa o barato a qualquer custo. Entendeu? Não topa a obsolescência programada, não topa o descartável, não topa porque quando você vai comprar alguma coisa, você pergunta, pô, eu preciso de tanto plástico, eu realmente preciso disso aqui, onde que vai parar isso daqui? Não é que os lixos desaparecem das nossas vistas e, portanto, ele se materializa. A gente já sabe que ele vai parar embaixo da ponta de algum carpete. Só que o que era antigamente a ponta do carpete, agora está virando o carpete inteiro. Então, eu acho que quem não entregar verdade no seu discurso de venda, não vai conseguir encontrar um eco e, portanto, não vai conseguir encontrar um consumidor. E eu acho que é mais ou menos isso que nós, da Storymakers, do Grupo Vegas, estamos tentando levar. Verdade para essas marcas. Isso aí, a gente acabou de ter uma workshop de exatamente isso aparecia dos consumidores mais jovens. Jorge Sato, eu já falei o nome dele, mas ele fala de novo. Facundo, eu sou o Sato, estou arregaçando. Minha dúvida é se, imagino que seja difícil ser inovador, buscar inovação no início de um projeto seu, assim como deve ser difícil durante o seu projeto, né, enquanto ele está no ar. Eu queria saber como e onde você busca inspiração. Cara, eu vou te dizer, cadê? Deixa eu ver, o Fábio sabe disso, o Maurício sabe disso. Às vezes eu levo o louro de ser o grande inovador do rolê todo, mas eu só sou o PR, porque a equipe que está por trás, o processo é muito colaborativo. As ideias vêm de lugares os mais idiotas, a gente não tem autoria, a gente não se reúne, a gente não perde energia fazendo reunião infindável. A gente monta um grupinho de WhatsApp, a gente monta um grupo no Basecamp e cada um... não é verdade? Estou falando alguma mentira, Brandão? E deixa o pau comer solto. A gente não tolhe a criatividade, porque hoje em dia
Se eu não me expresso pelo meu trabalho é uma parte do que eu sou. Eu não tenho essa coisa pessoa jurídica, pessoa física. Pessoa jurídica e pessoa física, para mim, é gente que tem esquizofrenia. Eu me expresso pelo meu trabalho, eu tenho orgulho do meu trabalho. Eu sou o meu trabalho de uma determinada maneira. Então, a partir do momento que eu sou o meu trabalho, eu quero que a estagiária da arquitetura tenha a oportunidade de criar junto comigo. E ela vai criar junto comigo. Se a ideia dela for boa, ela vai ser absorvida pelo projeto. E digo mais, ela vai trabalhar 3 vezes mais. E eu não estou sendo bonzinho quando eu falo que eu quero distribuir a autoria. Porque ela vai trabalhar 3 vezes mais, porque ela vai ver o nome dela ali embaixo e ela vai ver as ideias dela manifestadas no ambiente que ela criou. Quantas vezes você vai ter a oportunidade de trabalhar dentro do municipal? Nós todos somos os primeiros paulistanos que tocamos no municipal em mais de 110 anos. Em 115 anos, ninguém teve a oportunidade de criar alguma coisa no municipal. Foi o nosso primeiro aparelho cultural, talvez seja o aparelho cultural mais importante do Brasil. Quantas vezes você vai ter uma oportunidade de tocar num aparelho que é na memória? Se você toca no municipal, reverbera na psique de todos os paulistanos na cidade. Quantas vezes você vai ter a oportunidade de fazer isso? Então o time que está cuidando, a equipe que está cuidando no municipal sabe que mais além de um projeto, o projeto não é meu, o projeto é de todo mundo. Então não tem inovação, não tem criatividade, tem uma ideia tosca que começa a ser trabalhada por múltiplas mãos e dali sai um produto que no final das contas não dá nem para dizer isso aqui é meu. Não tem mais meu, entendeu? É tudo nosso. Beleza, sou Alessandro, do grupo de eventos. Eu tenho uma pergunta. Por que o Facundo se associou ao Vitor ou por que o Grupo Vega se associou ao Holding Club? A gente ouviu isso algumas vezes. Bom, antes de mais nada, o Vitor é uma figura que teve no meu imaginário desde que eu era moleque. Eu tenho 40, então eu frequentei... Não frequentei muito o Gallery porque eu não era playboy naquela época. Mas eu fui em algumas das casas do Vitor e o Vitor sempre teve... Eu sempre me preocupei, eu sempre admirei essa transição do homem da noite para o homem de negócio. Não que antes ele não fosse um homem de negócio, mas ele conseguiu escapar e sair e montar um império romano depois pós-noite. Eu sempre falei, pô, eu não conhecia ele pessoalmente, eu falava, caralho, que inveja, né? O cara conseguiu trabalhar com noite é estafante. É como um jogador de futebol, você tem um prazo de validade, depois disso não cola mais, começa a ficar muito desgastado. E tem uma coisa que o Vitor traz pra gente, primeiro, a gente é muito complementar, por exemplo, nossa parte administrativa, financeira, vou confessar para você que não é das melhores, e com a Hold a gente está conseguindo colocar isso em pé. A nossa parte de vendas também poderia ser um pouco melhor, a gente poderia ser mais ativo do que ativo. A gente tem muita complementariedade, mas se eu tivesse que ilustrar isso num exemplo bem baixo, bem essencial, a gente sabe fazer B2C. O VIP, toda a sua trupe, sabe fazer B2B. Se a gente souber conectar B2B2C, a gente fica imbatível. Então a minha razão é essa, a gente conseguir cuidar da cadeia, do B2B2C. Eu acho que essa é a maior razão para a gente ter se associado. Oi, Facundo, eu sou Cláudia, da Cross Networking. E pensando aqui nas nossas parcerias, eu queria entender um pouco mais do público que frequenta todo o público mensal, né? Quantas pessoas frequentam mensalmente as casas, todas as casas do grupo, e também um pouco mais sobre esse perfil de público, né? Sexo, idade. Olha, eu vou ser muito sincero contigo, a gente não tem a menor e mais pálida ideia. Eu, pelo menos, não tenho. Quando você fala em definição de público, eu acho que é uma categoria muito... O que é público? Será que dá para colocar todos os humanos numa caixinha classe A, formador de opinião? Brancos, de elite, de Moema? Não sei se as pessoas... Assim, quando a gente monta um lugar, e os meus sócios estão aqui para testar isso, a gente está montando para a gente. A gente não consegue nem pensar em público-alvo. A gente monta um lugar que a gente gostaria de frequentar, que a gente tenha orgulho de levar nossos clientes, nossos amigos, nossos familiares, nossos parceiros, e mostrar e falar, essa aqui é a minha casa. Então, o público somos nós, são vocês aqui que vão frequentar, vão dar os pitacos, dizer, pô, tava bom, não tava. Porque se a gente fizer, nós somos super chatos, criteriosos, perfeccionistas. Se tiver bom pra gente, vai estar bom para 99,99% das pessoas. Então, se você me perguntar quem que é o público, eu não sei. É todo mundo
de todas as classes, de todas as orientações sexuais, de todos os gêneros. A gente não E é de verdade, né? Pois é, porque eu tenho amigo que é transexual, tenho amigas que são machistas, tenho amigos que são gays, tenho amigos pobres, tenho amigo rico. Boa festa, como o Vitor disse, tem que ter esse molho, né? Então, dentro de uma noite específica numa boate, você vai encontrar desde mulheres trans, passando por playboy, humano, puta, malandro, playboy. Eu não tenho... Quando você fala de clube, aí é a igreja pentecostal. Eles têm o público certo. A gente tem é molho. Facundo, fala mais pertinho do microfone, senão a gente não estou fala só com... Oi, Facundo, eu sou o Diego Fitt da Samba. Você falou bastante de público agora, que vocês não têm muita ideia do que passa pelas casas, mas como vocês conseguem mantê-las atuais, atrativas para essa galera sempre continuar indo? O que vocês fazem assim? Primeiro que a gente tem gente de metade da nossa cidade que cuida da programação. Então a gente tem que saber. Eu cuidei da programação do Vegas durante muitos anos, até que um belo dia eu olhei e falei, eu estou obsoleto. Então eu preciso encontrar gente mais jovem do que eu, que está mais conectada com o espírito da cidade, para conseguir fazer essa programação. E essa programação é um trabalho constante de renovação, porque uma festa, ela não dura muito tempo. Ela tem lá seu período de incubação, seu ápice, sua decadência, que no máximo tem 2 anos de ciclo. Então a gente precisa se renovar o tempo inteiro, a gente precisa ficar detectando, assim, no subterrâneo da cidade, os sinais menores. Então a gente é muito curioso com São Paulo, a gente fica se preocupando, onde que estão os sinaizinhos que estão reverberando? Qual que é a festa que está acontecendo no centro que daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano ela vai poder ocupar um lugar no clube? Quem que é o promotor que está articulando a maior quantidade de pessoas agora? Porque os clubes hoje, eles são cascas, né? Que precisam ser preenchidas com conteúdo. O hardware, eu sei que a gente tem os melhores. Só que sem o conteúdo certo, esse hardware não faz o menor sentido. Então, a gente fica com essa preocupação constante de... No Grupo Vegas hoje, a gente tem um time de 4 curadores. É o Beraldo, que cuida de bandas internacionais, pro Joia. Ele vem de uma experiência de gel, montou o line-up do primeiro Lollapalooza. A filha dele se chama Lola, então, pra vocês terem uma ideia da importância de como ele se vê como curador. A gente tem a Roberta Youssef, que cuida de bandas nacionais, a gente tem um mexicano que cuida de festas, eu cuido da parte de cinema e outras ocupações artísticas, e a gente está procurando uma outra pessoa para cuidar das festas gays, que é uma parte importante hoje do clube. A gente atende muito a comunidade LGBT. Então, eu acho que é uma questão de você juntar o time certo de curadores que vão identificar esses sinaizinhos, que são muito miúdos, muito pouco amplificados ainda, e trazê-los para dentro do hardware e amplificar. Obrigada. Vamos para a antepenúltima pergunta. Oi, Facundo. Sou o Felipe Helva, do grupo de eventos. A gente sabe que empreender, na verdade, é uma tarefa até um pouco árdua, né? Porque envolve muito risco. E é comum do ser humano, quando ela se sente ameaçada, enfim, sob pressão, a gente vai tentar procurar histórias parecidas, ou enfim, até mesmo algum tipo de referência, ou tipo de pessoas que vivem ou pensam a mesma coisa que a gente. Para você, quem são essas pessoas? Quem te influencia, enfim, no seu trabalho e quem te inspira? Eu acho que eu vou ser bastante arrogante agora, mas eu não me lembro de ninguém que me inspire. Eu me inspiro pelas pessoas que estão do meu lado. Pelo Fábio, o Maurício, o Vitor, o Coelho, meus sócios, as pessoas que trampam comigo. Não tem um modelo, porque empreender é uma atividade muito íntima. Não existe um modelo que você tem que seguir uma cartilha. Eu nunca li um livro de autoajuda, nunca li um livro de negócios. Eu empreendo não é porque eu estou feliz. Você tem uma ideia? O Vitor me diz que eu me arrisco demais. Imagina o Vitor me falando isso. Você vai ver como eu coloco o meu na reta. Mas é porque para mim é visceral, entendeu? É mais do que um negócio, é quase uma necessidade de expressão nossa para resolver aquele problema, para encontrar aquele propósito.
Pra mim, e eles ficam o tempo inteiro me aterrando e falando, pô, não voa, cuidado que a gente está num período difícil. Concordo com eles e fico o tempo inteiro falando, não, calma, vai devagar. Mas pra mim, cara, é mais importante do que até... É piegas falar isso, mas é até mais importante do que a minha vida. Eu sou muito mais apaixonado por um municipal, por uma sala de cinema, ou por uma arquitetura que está abandonada, do que qualquer outro assunto da minha existência. Eu não tenho outra paixão senão o meu trabalho. Então, para mim, eu sou um evangelista. Eu sou completamente alucinado por São Paulo. Tanto é que já tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e nunca daria certo, pelo menos não do jeito como fiz até hoje, desse jeito artesanal que a gente faz, nunca daria certo porque eu não consigo sair nem da Paulista para baixo, o que dirá ir para o Rio de Janeiro. É que essa parte que a gente chama hoje de centro, que é um centro imaginário ainda, um centro, se fala que esse centro é o centro da criatividade, o Distrito Criativo de São Paulo, mas essa construção ainda está acontecendo. Esse é um campo territorial que está embaixo da minha pele. Eu não consigo... É o que eu sou também. Então, todas as vezes que eu fico andando de moto, caçando os buracos, fotografando os buracos que a gente encontra, que porventura em algum momento esses buracos podem se transformar em negócios, é porque eu sou desse jeito. É uma parte da minha expressão de visão de mundo, de estética de existência. Eu não conseguiria fazer outra coisa.